A história de um país. Enquanto criança, eu não tinha noção de como eram difíceis aqueles tempos e nem de que vivia de perto a pobreza. As minhas recordações vêm desde os 3 anos de idade. Eu morava em sítios, no plural, pois os meus pais se mudavam constantemente. Recordo da minha primeira casa, de chão batido, que tinha um riacho perto, onde eu brincava durante o verão. Levávamos nosso almoço na roça, eu e a minha mãe. Subíamos por uma trilha até o topo do morro, onde estava a plantação de feijão. Às vezes derrubavam árvores ou faziam queimadas, e eu juntava galhos para limpar a terra. Não recordo de ter visto uma cidade, nem sequer um vilarejo, e não imaginava outro mundo além daquele lugar. Logo já era outro sítio, de plantação de algodão, e tinha vizinhos e crianças para brincar. O trabalho não era fácil. Com 7 anos eu sabia que deveria estudar, e era o meu sonho, já que os meus irmãos já estavam na escola. Mas eu não fui, e foi triste demais. Minha mãe disse que eu tinha que trabalhar, que mulher não precisava de estudos e sim aprender a cuidar da casa e trabalhar na roça. Fiquei com muita raiva dela, mas a minha vida seguiu entre bolinhas de gude com os meus irmãos, brincadeiras de casinha, criação de bonecas de pano e caça de passarinhos com estilingue. Quando chovia, eu tomava banhos de chuva e brincava nas enxurradas. Lá tinha a mina d'água, onde eu buscava com balde para cozinhar, beber e tomar banho. Eu achava injusto as mulheres irem buscar água ao voltar da roça, enquanto os homens iam descansar. Eu não podia brincar com os meninos, mas mesmo assim brincava, e quase sempre apanhava por isso. Fui uma criança bem agitada e queria sempre aprender coisas novas. Nessa época eu sentia que ela não gostava de mim e me penalizava por isso. Por muito tempo procurei entender as razões dela e hoje imagino que me batia porque não tinha a minha força emocional, capaz de se levantar contra o que era imposto. Outro ano chegou e a minha expectativa de estudar se foi, pois a minha mãe disse que eu ia cuidar de um bebê de uma família que estava chegando nas redondezas. Eu pensava, como podem deixar uma criança comigo se eu tinha 8 anos? Lembro que por 2 vezes deixei o bebê cair e ele ainda não tinha 1 ano. Hoje sei que todos os adultos presentes foram irresponsáveis demais, mas talvez a necessidade os obrigasse àquela situação. Não havia energia elétrica na minha casa e tampouco o meu entendimento sobre a relação entre os meus pais. Lembro de ver eles brigando e do meu pai ficar dias fora de casa, enquanto a minha mãe e os filhos estudavam e trabalhavam. Com 9 anos comecei a estudar, que alegria! Era uma felicidade ter um caderno, e eu lembro com muita nostalgia do cheiro deles. Logo veio mais uma mudança de sítio. Ter que fazer amigos constantemente era complicado, e eu fazia um esforço para ser legal o tempo todo, para ser aceita nos novos grupos. Nessa nova moradia tinha pés de fruta, gado, canavial e iríamos cuidar de plantação de cana. Naquele ano, a seca castigou e lembro do gado morrendo no pasto, do poço d'água seco e que tínhamos que buscar água muito longe, em outro sítio que tinha poço artesiano. A nossa sobrevivência foi caldo de cana, melaço e rapadura. Não tinha comida. Passamos fome e até sede. Fomos então para outro lugar, dessa vez feio, triste e amedrontador. Eu ouvia barulhos estranhos à noite e continuava a estudar, mesmo com a minha mãe contra. Eu acostumava avisar a professora que íamos nos mudar e ela dava um jeito de me dar transferência escolar. Quando chegávamos em outro local, o meu pai fazia a matrícula, e dessa maneira sucessivamente. Aos 13 anos terminei a quarta série. Foi tardio, mas fui uma boa aluna, não cheguei a repetir. Como não existia a quinta série no sítio, pensei em ir para a cidade, trabalhar em casa de família e estudar, e assim aconteceu. Até hoje não entendo como os meus pais me deixaram sair de casa aos 13 anos. Lá fui eu sozinha para Pequena e Biporã, no estado do Paraná, trabalhar em casa de ricos. Eu cuidava de 3 crianças, cozinhava e lavava.
Eu não tinha noção do que eram direitos trabalhistas e fui explorada, ganhando 1/3 do salário mínimo. Naquela época era comum isso, trabalhar quase que de graça. Mas a maior tristeza foi a patroa que não me deixou estudar. Senti tanta raiva que tentei voltar para a casa dos meus pais, mas a minha mãe não reagiu bem. Fiquei lá por 3 meses e voltei para o mesmo emprego por falta de opção. Nesse momento, jurei que nunca mais voltaria para o sítio. Por um bom tempo, tive mágoas da minha mãe, que me batia e não me dava apoio para estudar, e por fim, quando tentei voltar para casa, não me aceitou. Porém, ao invés de focar no lado ruim, comecei a focar nas coisas boas da minha dura trajetória. Aprendi a não ceder e sucumbir aos problemas que me eram apresentados e me tornei uma pessoa ainda mais forte. Minha mãe hoje tem Alzheimer e depende de mim para tudo. O meu pai tem 83 anos e é alcoólatra. Faz 1 ano e meio que deixei o meu trabalho e a minha vida social de lado para cuidar deles, que moram comigo. Fiz um curso de cuidado com a saúde e alimentação do idoso e me surpreendi com o meu desempenho. O professor disse que a vida foi a minha escola e tive melhor nota do que quem tinha especialização no assunto. Eu fiquei muito feliz. A princípio, eu me sinto engrandecida por poder ajudar meus pais, que estavam abandonados. Deus me capacitou para enfrentar essa fase junto deles. Hoje, cuidando deles, vejo com clareza que a mentalidade dos dois está ancorada na ideia de que a mulher é feita para servir. Meu pai sempre foi um traidor e a minha mãe aceitou, na esperança de que ele mudasse. Ele não faz nada e ainda demonstra um amor falso. Não é parceiro dela. Se ele nunca bateu nos filhos, não é porque fosse bondoso, mas sim porque deixou tudo para minha mãe fazer. Eu gostaria de ter a maturidade que tenho hoje para voltar no tempo e poder conviver com eles na época da minha infância. Eu teria lutado para que a minha mãe, que sempre foi submissa, tivesse outra visão da vida. Ela foi forte, mas não evoluiu, pois na visão dela não havia outra opção. Lembrando que Sozinha de Si é um projeto de acolhimento através de histórias anônimas. Mande a sua história para mim. ghostwriter@mabondanza.com